Fala aí, galera, beleza? Hoje nós vamos falar de eletricidade, especificamente eletrostática. A eletricidade ela é dividida em duas partes, né? Como a gente já sabe, e a gente estuda nesse momento a eletrostática, que trabalha a força elétrica de interação ou força eletrostática de interação entre corpos, beleza? E nessa parte da matéria a gente vai estudar algumas interações, tá? De atração ou repulsão com cargas positivas ou negativas, tá? Vamos ver a formulazinha para calcular, vamos ver a parte de eletrização, como é que se eletriza um corpo, como é que se carrega um corpo, né? Se torna um corpo carregado eletricamente. E aí, essa parte da matéria, ela é um pouco abstrata no sentido da gente demonstrar isso na prática, né? Mas essa matéria ela é importante porque ela está presente em todo o aparelho eletrodoméstico que utiliza eletricidade, né? Seja um celular, um computador, geladeira, impressora, todos os aparelhos eletrônicos que a gente imagina trabalha com a força elétrica. Essa força elétrica ela é importante no sentido da gente entender um pouco a parte de movimentação de cargas elétricas, tá? E aí, mais para frente em eletricidade, nós vamos estudar a movimentação de cargas elétricas, tá? Por enquanto a gente está estudando a parte de eletrostática, que trabalha com cargas elétricas em repouso ou em equilíbrio. Tranquilo? Vamos lá. A força elétrica, eu vou puxando umas setinhas. A força elétrica, ela foi estudada por Charles Coulomb, beleza? A gente escreve Coulomb, mas se fala Coulomb, tranquilo? É um francês, Charles Coulomb. Essa lei de Coulomb é em homenagem ao sobrenome do físico, né? Físico francês que estudou essa parte de interação de cargas, interação eletrostática, força eletrostática. E aí, na lei de Coulomb, nós temos uma formulazinha para calcular essa força elétrica entre as cargas, tá? Mas primeiro vamos dar uma relembrada aqui em interação entre cargas, tá? Primeiramente, a interação entre duas cargas, positivas ou negativas, acontece o seguinte: numa interação elétrica, tá? Se eu tenho cargas de sinais opostos, eu vou ter uma atração elétrica. Os corpos vão se atrair, sinais opostos, tá? Se os sinais das cargas são iguais, eu vou ter uma repulsão. E aí, repulsão vem de repelir, tá? Ou seja, repulsão, afastar. Atração, aproximar, beleza? Atrair, repelir. Então, a interação elétrica ela ocorre de duas maneiras, de atração ou repulsão, tranquilo? Isso eletricamente falando, tá? Sinais opostos, atração. Sinais iguais, repulsão, beleza? Esse é o princípio básico de interação de carga elétrica, tranquilo? Bom, quando eu aproximo duas cargas, né, elétricas, dois corpos carregados, vamos dizer assim, né? Os dois devem estar carregados para que a gente tenha essa força elétrica, para que a gente tenha essa eletrização, tá? Para que tenha uma atração ou repulsão entre cargas elétricas, você tem que ter pelo menos dois corpos, tá? Não pode ter um só, tem que ter dois, tá? Eu posso ter 3 corpos carregados, pode ter 4, posso ter 5, posso ter vários corpos carregados, tá? Mas se eu tenho apenas 2 corpos carregados pelo menos, né, com cargas positiva, negativa, 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 ou seja, uma carga de sinal qualquer, tá? Mas que seja carregada, que tenha uma carga elétrica, tá? Vai ocorrer essa interação entre os dois, atração ou repulsão, tá? E tanto na atração quanto na repulsão, a fórmula que a gente vai usar para calcular essa força elétrica, força eletrostática, vai ser a mesma, tá? A fórmula é a mesma. Repara o detalhe que na formulazinha aqui, ó, nós temos na lei de Coulomb a força, que em mecânica a gente utiliza com a unidade Newton, né? Vou anotar já já isso. Um K, que é uma constante elétrica, tranquilo? E um Q1 e Q2 que estão no meio dessas barrinhas aí, tá? Essas barrinhas da matemática é o módulo, tá? Uma ferramenta matemática módulo, que significa que essas cargas
por mais que seja negativo, o valor negativo não entra aqui na conta, tá? Então o valor de menos não entra. A gente só vai utilizar valores positivos para fazer esse cálculo. Então, tanto para atração quanto para repulsão, a fórmula é a mesma, tá? A distância entre as cargas é importante, tá? E você percebe que a força elétrica de atração ou repulsão, a força eletrostática, né, vamos falar assim, ela é diretamente proporcional às cargas elétricas, ao produto das cargas elétricas, né? Então, se eu tenho um produto de duas cargas com valores pequenos, eu vou ter uma força de interação pequena. Se eu tenho uma força, um produto, né, de duas cargas com valores grandes, eu vou ter uma força eletrostática grande, né, de intensidade grande. E aí, a distância das cargas é inversamente proporcional à força, né? Ou seja, é inversamente elevado ao quadrado, tá? Então, d ao quadrado representa que você vai ter que pegar essa distância, tá? Elevar ao quadrado, mas só que essa distância ela tem que estar em qual unidade? Tá? Eu vou usar essa distância em que unidade? Unidade padrão no SI. E unidade padrão no SI, Sistema Internacional, é sempre metro, né? Então vamos anotar essas coisas aqui do lado, ó. O que? Você vai ter a carga elétrica, tá? Cuja unidade de carga elétrica no SI, Sistema Internacional, né? Então aqui, ó, no SI, Sistema Internacional de Unidades, carga elétrica é em homenagem a Charles Coulomb, é C maiúsculo, tá? Em homenagem ao sobrenome do físico francês, Coulomb, tá? Então, carga elétrica tem que ser em Coulomb. Esse D representa a distância de uma carga para outra, beleza? Que no SI, distância, comprimento, é sempre metro, tá? Então, a unidade aqui, ó, metro no SI, tá? E a força que no SI, a unidade é Newton, em homenagem também a outro físico, Isaac Newton, beleza? Então essas são as unidades. Esse K é uma constante elétrica, tá? Constante elétrica, você tem um valor dependendo do meio que você está trabalhando, né? Por exemplo, se eu tiver duas cargas elétricas no vácuo, eu vou ter um valor fixo, tá? Que é padrão, que vai ser dado na questão. Então fica tranquilo, porque essa constante, esse valor, ele é dado nas questões, tá? Então, por exemplo, no vácuo, um exemplo aqui da constante elétrica no vácuo, eu tenho um valor que é 9 vezes 10 elevado a 9, tá? Esse valor fixo no vácuo. Ah, mas se for no ar, na água, sei lá, em outra substância qualquer, aí ele vai ter que te informar o valor dessa constante, tá? Essa constante ela tem que ser dada. A unidade aqui do K, só para representar a unidade, ó, Newton, metro ao quadrado, sobre Coulomb ao quadrado, né? Então, onde saiu essas unidades, né? Newton, metro quadrado, Coulomb quadrado. É só para lembrar da formulazinha. O K, se você isolar o K e passar essa medida para lá, vai ficar metro ao quadrado, tá? Newton é da força, metro quadrado é da distância. E Coulomb vezes Coulomb, Coulomb ao quadrado. Aí você passa para cá e isola o K. Aí vira essa unidadezinha, tá? Então, essa unidade aqui é da constante elétrica, tranquilo? E esse valor, ele é padrão, tá? No vácuo, tranquilo? Outro detalhe importante é a eletrização, tá? A eletrização, processo de eletrização, de eletrizar um corpo, como eu falei, para que você tenha, para que você calcule na lei de Coulomb a força de interação entre dois corpos, você tem que ter essas cargas eletrizadas ou carregadas, né? Com valor. Não pode ser uma carga zero, não pode ser uma carga nula, tá? Eu tenho que ter um valor. E aí como é que eu faço isso? Pô, eu posso eletrizar um corpo de três formas: por atrito, por contato ou por indução, tranquilo? E aí, na eletrização por atrito é muito simples, é só você pegar dois corpos neutros, tá? E atritar um com o outro, beleza? Uma coisa importante aqui é que tem que pegar dois corpos neutros de materiais diferentes, tá?
Não pode ser, por exemplo, plástico com plástico. Teria que ser plástico com tecido, tá? Ou plástico com papel, beleza? Porque aí você, ao esfregar os dois corpos, você tem ali uma transferência de elétrons entre eles. Lembrando que na eletrização, qualquer um dos três processos, você só tem transferência de elétrons, tá? Então um corpo vai perder elétron e o outro vai perder elétron, tá? Aí tem aquela questão da química, que você pode perguntar assim, por exemplo, mas quem vai perder, quem vai ganhar? Aí tem aquela parte de afinidade eletrônica, que vem lá da química, né? Um tem a tendência em perder elétron, outro tem a tendência em ganhar elétron para se estabilizar, né? Bom, aí a gente não vai entrar muito nessa parte química não, mas tem que ser dois materiais diferentes. E ao final do processo, do atrito, de esfregar um no outro, repara, você esfrega dois corpos e no final, depois que você esfregou, ó, esfregou, acabou de esfregar, os dois corpos ficam com cargas opostas, ou seja, um positivo e um negativo, sinais opostos, tá? No contato, você faz o contato de dois corpos, aí você pode encostar qualquer tipo de material, tá? Encostar, ó, você só vai encostar um corpo no outro com pelo menos um carregado. E aí você vai ter um, pelo menos, sendo carregado, tá? Ou seja, eletrizado, tem com carga, né? E o outro pode ser neutro, tá? Aqui os dois podem ser neutros, sem problema algum. Ao final do processo, depois que você encosta no outro, você tem corpos com mesma carga. Então, se esse era positivo e esse era neutro, quando encostar, os dois ficam positivos, tá? Se esse era negativo e esse era neutro, quando encostar, os dois vão ficar negativos, tá? Após o processo. Há uma divisão das cargas, né? As cargas são divididas, tranquilo? Novamente, transferência de elétrons, assim como no atrito, tá? E no contato, antes da indução, você tem como calcular, é o único processo que tem como você fazer um cálculozinho rápido, tranquilo, de quanto de carga ficou cada corpo, né? Por exemplo, se eu pegar esse preto aqui, que tem 2 coulombs de carga, tá? Positivo, e esse que é neutro, ou seja, um corpo neutro ele tem carga 0, né? Descarregado, ele tem carga 0, e eu encostar um no outro, 2 e 0, né? Juntei e separou. Eles vão dividir as cargas. Então esses 2 coulombs vai ser dividido um coulomb para ele e um coulomb para esse. Aí os dois vão ficar carregados positivamente, tá? Então isso que a gente faz, isso que eu fiz com 2 e 0, que eu juntei, afastou e ficou um para cada um, nada mais é do que uma média aritmética, né? É matemática. E aí a média aritmética, quando você soma as cargas dos corpos que você encostou, eu encostei só 2, mas eu poderia encostar 3, 4, 5, posso encostar vários corpos, né? Quando eu encosto, né, os corpos, você divide pelo número de corpos que você encostou, tá? Então, se eu encostar só 2, eu divido a carga deles, somo a carga deles e divido por 2. Se eu encostar 3, divido por 3. Se eu encostar 4, divido por 4. Se eu encostar 5, divido por 5 e assim por diante, tá? Então, eu posso encostar N cargas e dividir pelo número, esse N é o número de cargas, tranquilo? Então, esse N aqui representa o número de cargas ou corpos, tá? Número de cargas ou corpos que você encostou. Se encostou 10, vai dividir por 10, tranquilo? Na indução, é quando você aproxima, ó, aproximar corpos com pelo menos um carregado também, tá? Então também tem que ter um carregado, tá? E o outro pode ser neutro. Então você só vai aproximar um do outro. Ao aproximar um do outro, você vai precisar de um terceiro corpo, tá? Ou um terceiro corpo ou um fio, para fazer um aterramento, tranquilo? Então vamos lá. É como se eu pegasse um cara aqui, ó, positivo, tá? E esse cara aqui, ó, esse é o A, esse é o B, tá? O A é carregado positivamente, uma carga qualquer positiva, um valor qualquer. O B, ele é neutro. Quando eu aproximo os dois, eu só vou aproximar, tá? Repara que cada processo usa tem uma característica diferente, ó. Atrito, esfrega. Contato, encosta. Indução, aproxima, tá? Quando você aproxima um do outro, as cargas aqui desse cara que é neutro, tá? Todo corpo que é neutro, ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? Não existe só ter prótons ou só ter elétrons. Um corpo neutro possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, tá? Então, vamos supor que ele tenha 3 prótons e 3 elétrons. Só um exemplo.
Qual dos dois, prótons ou elétrons, lembra que próton é positivo, elétron é negativo, né? Qual dos dois, próton ou elétron, iria se aproximar aqui do A? Porque vai haver uma separação, né? Se eu tenho 3 de cada, esses 3 vão se separar. Mas vai se separar como? Os elétrons vão se aproximar aqui do corpo A, porque eles querem, né, fazer uma interação, estão sendo atraídos, e os prótons vão se afastar. Eles estão sendo repelidos, tá? Então, os elétrons são atraídos e os prótons são repelidos. Se você só fizer isso e afastar os dois, não vai acontecer nada, ninguém vai trocar de carga. Esse B vai continuar sendo neutro, porque depois vai misturar os elétrons e os prótons de novo, tá? Então, eu tenho que ter um terceiro corpo, tá? Um terceiro corpo eu posso encostar nesse B, tá? Um terceiro corpo, uma carga qualquer, ou simplesmente fazer um aterramento, tá? E aí o aterramento seria isso aqui, ó, pegar um fio e ligar na superfície da Terra. Quando você liga na superfície da Terra, a superfície da Terra, ela tem cargas, né? É carregada, a Terra ela é carregada, então tem cargas, tem elétrons, tem prótons. E aí, o que acontece? Você tem próton próximo aqui do fio, onde você ligou na superfície terrestre, que também é um corpo carregado, né? Então a Terra seria o terceiro corpo, tá? Para fazer a indução tem que ter 3 corpos, tá? E aí quando você faz isso, os elétrons que estão na Terra começam a subir pelo fio e se transferem para o corpo B. E aí o corpo B ganha elétrons. Após esse processo, depois que você encostou, ao final do processo, o corpo A continua com as cargas que ele tinha, porque você não encostou em lugar nenhum, tá? Só aproximou. E o corpo B, que ganhou elétrons, ele fica com mais elétrons do que prótons. Passa a ser negativo. Tranquilo? Então, na indução, você tem esse processo, em que no final, os corpos ficam com cargas opostas, sinais opostos, né? Um positivo e outro negativo. Esse processo aqui de indução, de aterramento, na verdade, ele é muito utilizado em chuveiro elétrico. No chuveiro elétrico, para você, na hora que for abrir o registro lá, não tomar um choque, né? Às vezes você toma um choquezinho lá no chuveiro. Isso é o quê? O chuveiro foi mal instalado. Na verdade, não foi colocado o aterramento no chuveiro, que é um fio que é ligado no chuveiro, tá? Que desce e encosta na terra, na superfície terrestre. Tá? A sua casa tem que ter o aterramento. E aí, esse aterramento faz o quê? Escoa os elétrons que estão ali no chuveiro, né, livres, elétrons livres, estão de bobeira ali no chuveiro, e aí eles escoam por esse fio. Quando não tem esse fio do aterramento, e você encosta no registro, que é de metal, você é condutor, a terra também, o metal também, então você passa a ser o aterramento, beleza? Aí os elétrons escoam por você, tranquilo? Então esse aqui foi um processo de eletrizar um corpo, como é que se carrega um corpo, tá? Atrito, contato, indução, beleza? E já que eu posso interagir mais corpos, né? Ao invés de ser só 2, posso interagir 3, 4, 5, vários. Aqui, superposição. Superposição de força elétrica, de força eletrostática. Por exemplo, esse cara aqui, ó, esse corpo 3, vamos analisar só o 3, tá? Eu poderia analisar o 1, o 2 e o 3. Vamos analisar só o 3. Esse cara aqui, ó, essa carga 3, que é positiva, está a uma distância da carga 1, que está à mesma distância da carga 2, tá? Vamos supor que eu quero analisar a carga 3. Aí eu quero saber quantas interações o corpo 3 vai ter nesse momento, né? Ela vai interagir quantas vezes? 2. Ela vai interagir, o 3 vai interagir com 1 e vai interagir com 2. E essa interação é o quê? É atração ou repulsão? Vamos lá. Nessa interação você tem, ó, primeiro, esquece o 2, interação entre 1 e 3. Lembra? Sinais iguais, repele. Sinais opostos, atrai. Então, lembra do detalhezinho das setas, ó. Setinha da força elétrica, tá? Lembrando que a força elétrica é um vetor, tá? E todo vetor possui módulo, intensidade, né? Que é o valor, quanto vale essa força, direção, horizontal ou vertical, e sentido, né? Direita, esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. Sentido tem um monte. E aí, essa seta que a gente vai colocar, segue essa linha aqui, ó. Quando for atração, as setas estão indo de encontro a outra, tá? Setinha para dentro, que é o que eu sempre falo.
E aí na repulsão, setinha para fora, como se estivesse afastando na repulsão e aproximando na atração. Tranquilo? Então você vai fazer aqui, ó, setinha 1 e 3, setinha só no 3 que eu vou fazer. Para fora, tá? Aqui também teria uma setinha, vou fazer aqui também, ó. Setinha para fora, tá? 2 e 3, atração, né? Setinha para dentro. Atração. Beleza? Se eu tenho duas forças atuando no corpo 3, na carga 3, para onde que esse corpo vai se mover, por exemplo? Tá? Imagina que esses dois estão fixos em cima da mesa e eu estou segurando 3. Aí chega no momento que eu solto 3. Para onde ele se moveria? Né? Em direção a 1, em direção ao 2, em direção contrária? Ou seja, se eu tenho dois vetores, força é um vetor, certo? Dois vetores, o que eu faço? Resultante desses dois, resultado desses dois, tá? E aí o resultado desses dois dá um vetor nessa direção e nesse sentido. Tranquilo? Então, fazendo aqui a regra do paralelogramo, certo? Ó, linha paralela a esse vetor. Linha paralela a esse vetor, beleza? Então, o resultado vai dar na interseção dessas linhas paralelas. Esse é o resultado do meu vetor força resultante. Tranquilo? Força elétrica resultante. Então, essa carga, ela se moveria verticalmente para baixo. Tranquilo? Que é a interação entre dois corpos 1 e 2. Foi? Tranquilo? E aí, nos próximos vídeos nós vamos corrigir algumas questões com relação a isso, tá? Isso é o que refere à força elétrica. Beleza? Fechamos aqui força elétrica. No próximo vídeo veremos campo elétrico. Show? Física é linda. Abraço.